Primeira atividade, UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se não me engano. A figura representa esquematicamente o sistema de transmissão de uma bicicleta convencional. Beleza. Na bicicleta, a coroa, polia, circunferência, a gente está se referindo à mesma coisa. Na bicicleta a coroa A conectada à catraca B por meio da correia P, por sua vez, B é ligada à roda traseira R, girando com ela quando o ciclista está pedalando. A princípio o texto está muito complicado, mas na hora que você vê a imagem aqui do lado, tudo simplifica, você entende o que ele está falando. Nessa situação, supondo que a bicicleta se move sem deslizar, as magnitudes das velocidades angulares ômega A, ômega B e ômega R são tais que... Bom, vamos começar analisando a coroa A com a catraca B, certo? Porque elas estão ligadas por uma corrente, né? Por essa correia. E o que a gente sabe é que as velocidades lineares delas são iguais. No entanto, a gente vê que o raio da circunferência A, ele é maior do que o raio da circunferência B. Sendo assim, a gente pode concluir, né, que, bom, as velocidades lineares são iguais, mas os raios são diferentes. E o que isso vai interferir na velocidade angular? Bom, por o raio ser menor, bom, na verdade, deixa eu voltar aqui na fórmula da velocidade angular, porque acho que vai ficar mais simples. Aqui, ó. A gente tem o Vzinho aqui, a fórmula do Vzinho, 2πrf, e a gente sabe que as velocidades deles são iguais. Então, de alguma fórmula, as velocidades se igualam, só que os raios são diferentes. E o que isso significa, né? Para a única forma deles serem iguais com raios diferentes, as frequências também vão ser diferentes. Deixa eu ver se eu consigo abrir o Paint aqui. Vocês estão vendo no Paint, né? Vamos lá. Bom, vou escrever aqui, ó. Velocidade linear V, 2πr. Esse x é uma multiplicação, tá? 2πrf. Velocidade A é igual a velocidade B, porque elas estão conectadas pela correia. Então, 2πRA, FA, né, porque as frequências são diferentes, vai ser igual 2πRB, FB, corta 2π com 2π, o raio A, ele é maior que o raio B, né? O raio B aqui, ó, ele é menor. E para isso ser igual, o que tem que acontecer? Bom, a frequência de A tem que ser menor, ela tem que ser baixinha para poder igualar com o outro lado da equação. E a frequência B tem que ser maior para poder igualar por conta da diferença dos raios. Como o raio A, o lado esquerdo da equação, o raio A, ele é maior que o lado direito da equação, o RB, o raio B, para que isso seja igual, a frequência A, ela tem que ser menor que a frequência B. E se a frequência A é menor que a frequência B, consequentemente, a velocidade angular de A é menor que a velocidade angular de B. Tranquilo? Vocês entenderam? Porque aí, ó, voltando no exercício, aqui, ó, com uma velocidade angular mais ou menos, ó,
Aqui, essa parte aqui da fórmula de velocidade linear, essa fórmula é dada. A gente não tem o que fazer com ela. Ela é dada para nós, a gente tem que trabalhar com ela. E o que a gente sabe? A gente sabe dos raios, né? Olhando na imagem, voltando aqui na imagem, aqui a circunferência A, ela é maior que a circunferência B, consequentemente, o raio da circunferência A vai ser maior que o raio da circunferência B. E aí, quando a gente chega nessa fórmula aqui da velocidade linear, por que a gente está usando essa fórmula da velocidade linear? Porque a polia A, ela está sendo ligada na polia B pelas correntes nas extremidades. E quando a gente está falando das extremidades, das periferias, a gente está falando de velocidade linear. A gente não está falando de velocidade angular, ainda. Por quê? Porque se a velocidade linear é a mesma, tem que ter alguma coisa para poder igualar, essas velocidades, certo? O 2π, ele é, um valor constante. Como eu estou igualando as velocidades, eu posso cortar ele. Ele vai sair da equação. Vai ficar aqui o raio A vezes a frequência A tem que ser igual ao raio B vezes a frequência B, porque as velocidades são a mesma. Estão sendo conectados por uma corrente. A velocidade linear é a mesma. Só que esse RA aqui, ele é maior que o RB. Ó. Vixe, que seta. Ele é maior que o RB. O RB é baixinho. Para que isso seja igual, né? Para que esse lado da equação seja igual ao outro, o FA ele vai ter que ser menor do que o FB. O FB vai ter que ser maior, a frequência B vai ter que ser maior. Porque esse lado aqui tem que ser igual a esse. E se o FA, se a frequência de A, ela é maior que a frequência de B, a gente pode concluir, olhando agora, eu olhei o FA, desculpa, não é maior não, é menor. Oxi, acabei de colocar ali em cima a setinha para baixo, que doideira é essa? Se a frequência de A é menor que a frequência de B, como velocidade angular é deslocamento do ângulo por tempo, né? A gente pode já afirmar a partir da frequência mesmo, que a velocidade angular de A é menor que a velocidade angular de B. Beleza? Voltando para o exercício, não acabou aí. A circunferência B, ela está no mesmo eixo da circunferência R, a circunferência maiorzona ali. E se elas estão no mesmo eixo, a frequência é a mesma e a velocidade angular é a mesma também. E assim a gente já chega na resposta. Se B e R estão no mesmo eixo, a frequência é a mesma e, consequentemente, a velocidade angular também é a mesma. Então, a gente tem essas duas relações aqui. Primeiro que a velocidade angular de A é menor que a velocidade angular de B e que a velocidade angular de B é igual à velocidade angular de R, porque eles estão no mesmo eixo. Sendo assim, a resposta certa é a letra A. A letra A, ômega A menor que ômega B, igual a ômega R. Vamos lá. O FB, se eu não me engano, é a Universidade Federal de Brasília. A polia da figura abaixo está girando em torno de um eixo, ponto O. O ponto B está distante 1 metro de O. E o ponto A está distante a 0,5 metros de O. Sabendo que a polia gira com frequência de 10 Hz, pede-se que A. O período de rotação de cada ponto. Beleza. Período de rotação de cada ponto. Vamos lá. Bom, ele está falando de período.
E o que é período? É quanto tempo demora para se dar uma volta completa na circunferência. Mas ele deu a frequência. E se eu tenho frequência, eu tenho período. Mas como a gente está falando de dois pontos, né? O ponto A e o ponto B, sobre o mesmo eixo, sobre o mesmo eixo, a frequência deles é a mesma, consequentemente, o período é o mesmo. Então, eu vou calcular o período de um só, porque o período é o mesmo. Qual que é a relação que a gente tinha ali entre frequência e período? Que eles são o inverso um do outro, né? Frequência é 1 sobre período. No caso, a gente tem, o exercício nos deu a frequência de 10 Hz. Hertz, que significa rotação por segundo. Sendo assim, a gente quer saber o período, ele vai ser 1 sobre a frequência. Ou seja, 1 sobre 10. Sendo assim, nosso período vai ser 0,1. Qual que é a unidade de período? Quem pode me dizer qual que é a unidade de período? Período, que é o tempo gasto para se dar uma volta. Qual que é a unidade de período? Porque falta aqui a unidade. Não, Luiz. Hertz é a frequência. Olha aqui, a frequência é dada em Hertz. E Hertz significa rotação. Rotação. Ixi. Rotação por segundo. Vou abreviar aqui, segundo. Então, o período é dado em segundos. Segundos. Porque o período é quanto tempo gasta para se dar uma volta. Então, quanto tempo que eu gasto para dar uma volta? Tempo em segundos. Tempo em segundos. Frequência já significa outra coisa. É quantas voltas você dá em determinado tempo. A unidade Hertz significa rotação por segundo. E o que significa, então, 10 Hertz? Significa que ele dá 10 voltas na circunferência em 1 segundo. Entendeu? Então, essa aqui é a resposta da letra A. Certo. Boa. Vamos para a letra B. Vamos para a letra B. Letra B, a velocidade escalar de cada ponto. Velocidade escalar é a mesma coisa que velocidade linear. E velocidade linear é aquela velocidade que está nas extremidades. Bom, no exercício anterior, eu já mostrei a fórmula da velocidade linear, então eu vou botar aqui de novo, 2πr, que é o comprimento da circunferência, né? Para dar uma volta, ela tem que percorrer esse comprimento, esse é o deslocamento dela, vezes a frequência. A frequência. Que é quantas voltas ela dá em um segundo. E qual que é a unidade de velocidade? Velocidade linear. Metros por segundo. Metros por segundo. Metros por segundo. Só que agora a gente tem raios diferentes, então as velocidades não vão ser diferentes. Por mais que a frequência seja a mesma. A frequência é a mesma, mas os pontos são distintos pelos seus raios, são raios diferentes. Eles estão em distâncias diferentes do centro aqui, ó. O ponto A está muito mais próximo do centro do que o ponto B, que está na extremidade da circunferência, da polia aqui, né? Então, as velocidades elas não vão ser a mesma. Então, a gente vai ter que usar velocidade em A, 2π, né? Uma fórmula, 2π, o raio de A, vezes a frequência de A. Só que a frequência de A e B, como elas estão no mesmo eixo, elas são a mesma. Então, eu vou colocar F, porque elas são a mesma. Substituindo valores, 2π, o raio A
o raio A, o ponto A está 0,5 metros distante do centro. Então, o raio A é 0,5. E a frequência, ele nos deu de 10 Hz. 10. Bom, 2 vezes π vezes 0,5 vezes 10, eu já fiz as contas, vai dar uma velocidade A de aproximadamente 31,4. 31,4. O quê? Unidade. Metros por segundo. Agora vamos calcular B. Velocidade B. Velocidade linear ou velocidade escalar, que é o V. Se fosse ômega, que é o W, a gente está falando de velocidade angular. Utilizando a fórmula, 2π. Só que agora a gente está em B, né? Então vai ser o raio de B vezes a frequência de B, que é igual à frequência de A, pois estão no mesmo eixo. Por que aproximadamente, João? Porque π, ele é um número irracional, um número que ele tem infinitas casas decimais. Então, eu coloco aproximadamente porque eu estou pegando só a primeira casa lá depois da vírgula, a casa depois da vírgula, senão seria um número gigantesco. Por isso que eu coloco esse tiozinho aqui, ó. Tá vendo? VB igual. Aí tem o tiozinho na parte de cima, que significa aproximadamente. Então, essas são as respostas da letra B. E agora a gente vai para a letra C. A velocidade angular de cada ponto. Mas, João, você falou que a frequência deles são a mesma. Eles estão sobre o mesmo eixo. Se a frequência é a mesma, a velocidade angular não é a mesma? Sim, sim. A velocidade angular de A e B é a mesma, porque eles estão sobre o mesmo eixo. Então, eu não vou precisar calcular duas velocidades angulares. Eu vou calcular apenas uma velocidade angular, porque tanto o ponto A quanto o ponto B, a velocidade angular é a mesma. E velocidade angular, estava lá na nossa fórmula, é 2π sobre variação, né, ΔT, né, que no caso a gente vai usar o tempo gasto para dar uma volta, que é o período, mais período também é 1 sobre frequência, né? Aqui em cima a gente viu isso, período é 1 sobre frequência. Se eu, nessa forma, não quiser usar períodos, quiser usar frequência, ela vai ficar como? Vai ficar assim, ó, 2π dividido por período, que é 1 sobre frequência, né? Essa frequência aqui, essa parte de baixo da equação eu posso inverter para multiplicar, né? Sendo assim, a velocidade angular vai ficar como 2π F. E a gente já sabe a frequência, porque a frequência foi dada no enunciado. Então, qual que vai ser a velocidade angular? Vai ser igual a 2π vezes a frequência de 10 Hz. 2π vezes a frequência de 10 Hz. Esse valor vai dar ômega aproximadamente 62,8 também. Só que agora, qual que é a unidade de velocidade angular? Alguém sabe me dizer? Unidade de velocidade angular. Velocidade angular, ela é a variação do ângulo dividido pelo tempo, né? Então, vai ser uma unidade de ângulo dividida por segundos, que é o tempo. Qual a unidade de ângulo? Alguém sabe me dizer? Graus, radiano? Qual que a gente usa nas contas? A gente usa graus ou radianos? Não sei. Então, Luiz, é radianos. Radianos. É isso, radianos. Quando a gente, nas nossas contas, a gente sempre vai usar radianos. E aí tem que lembrar daquele detalhezinho que eu disse para vocês, que radianos e graus, eles se relacionam de que forma?
180 graus é 1 π radiano, 360 graus são 2 π radianos. Nesse caso, não foi dado nada para a gente de graus, de nada. Eu só estou mostrando para vocês a unidade da velocidade angular. Essa é a unidade padrão. Mas se ele desse para a gente, no desenho lá, qual que foi o ângulo que percorreu em graus, a gente teria que converter para radianos. Beleza, assim a gente termina a atividade 2, né? Bom, terceiro e último, Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo. Pai e filho passeiam de bicicleta e andam lado a lado, com a mesma velocidade. Sabe-se que o diâmetro das rodas da bicicleta do pai é o dobro do diâmetro das rodas da bicicleta do filho. Pode-se afirmar que as rodas da bicicleta do pai e filho giram com. Beleza, vamos lá. Vamos lá. O que a gente sabe desse exercício? Vou ler de novo. Pai e filho passeiam de bicicleta e andam lado a lado com a mesma velocidade. Mesma velocidade. Velocidade linear. Então, tudo que for pai, eu vou colocar um pezinho, tá? E tudo que for filho, eu vou colocar um Fzinho. Então, a gente sabe que a velocidade linear do pai, da bicicleta do pai, é igual à velocidade linear da bicicleta do filho. Aí eles dão uma caída aí, mano. Eu vou falar de novo o que eu falei, porque eu vi que você caiu. Bom, eu tinha lido, né? Eu tinha lido o enunciado do exercício. E aí eu vou reler, só que agora eu vou pegar as informações. Eu vi, mano, mas eu vou explicar de novo aqui. Pelo menos esse comecinho. Pai e filho passeiam de bicicleta e andam lado a lado com a mesma velocidade. Eles andam lado a lado com a mesma velocidade. Que velocidade é essa? É a velocidade linear, a velocidade das extremidades da circunferência. E aí aqui, ó, eu vou colocar tudo que for pai, eu vou colocar um P. E tudo que for filho, eu vou colocar um F. Bom, o enunciado falou pra gente isso aqui, ó. A velocidade do pai, velocidade linear do pai, é igual à velocidade linear do filho. Mas sabe-se que o diâmetro das rodas da bicicleta do pai é o dobro do diâmetro das rodas da bicicleta do filho. Diâmetro desão do pai é 2 vezes o diâmetro do filho. Bom, a gente sabe que diâmetro é metade do raio, então eu só vou colocar aqui, não em diâmetro, eu não vou fazer as contas em diâmetro, vou fazer as contas em raio. Então a gente sabe que o raio da roda do pai, ele é 2 vezes maior que o raio da roda do filho. Porque os diâmetros delas são o diâmetro é 2 vezes maior. Então, o raio, consequentemente, também 2 vezes maior. Beleza, tá. E aí? Pode-se afirmar que as bicicletas, pode-se afirmar que as rodas da bicicleta do pai giram com, vamos lá, velocidade linear são a mesma. Velocidade linear são a mesma. Velocidade linear é 2π raio vezes a frequência. Então, como a velocidade linear são a mesma, velocidade do pai é igual à velocidade do filho, vamos igualar as equações. 2π raio do pai, raio da bicicleta do pai, vezes a frequência do pai, frequência da bicicleta do pai. Tem que ser igual porque ela falou pra gente que a velocidade eles estão na mesma velocidade. Tem que ser igual a 2π raio da bicicleta do filho vezes a frequência
que está a bicicleta do filho. Bom, 2π é... Oxi, o que eu fiz aqui? 2π está igual aos dois lados, a gente já pode cortar. Vai sobrar aqui o raio da bicicleta do pai, frequência da bicicleta do pai, tem que ser igual ao raio da bicicleta do filho vezes a frequência da bicicleta do filho. Mas, João, ela disse pra gente que o diâmetro das rodas são diferentes. A gente tem essa relação aqui, que o raio da bicicleta do pai é 2 vezes o raio da bicicleta do filho. Então, eu vou substituir isso aqui. Aqui. Oxi, deixa eu fazer melhor. Eu vou substituir isso que a gente já sabe aqui, ó. E o que vai sobrar, então? A gente tem aqui 2 vezes. O raio da bicicleta do pai não é 2 vezes o raio da bicicleta do filho? Vezes a frequência da bicicleta do pai tem que ser igual ao raio da bicicleta do filho. Calma aí. Vezes a frequência da bicicleta do filho. Bom, raio do filho, corta com o raio do filho, sobra o quê? Duas vezes a frequência da bicicleta do pai igual a frequência do filho. Ou seja, a frequência da bicicleta do pai, frequência, é quantas voltas a bicicleta do pai dá em relação à bicicleta do filho. Quantas voltas mais, né? Qual que é a relação da frequência entre as bicicletas por conta dos diâmetros serem diferentes. A relação é essa, ó, que a frequência da bicicleta do pai, ela é metade da frequência da bicicleta do filho. A gente acabou de fazer as contas e explicar o porquê. Bom, mas a gente já sabia, né, que o raio da bicicleta do filho era metade da bicicleta do pai. Por que a gente não foi direto para a frequência? Bom, porque a princípio não é tão simples de entender isso, né? A gente poderia falar isso diretamente, só que não é tão simples de entender isso. Então, aqui eu provei para vocês matematicamente o porquê, né? Então, nessa relação aqui, a gente já chega na resposta. Vamos lá. Pode-se afirmar que as rodas da bicicleta do pai giram com a metade da frequência e da velocidade angular com que giram as rodas da bicicleta do filho. Essa é a alternativa certa. Não é a B, não é a C, não é a D, não é a E. Bom, primeiro porque na B, D e E, eles falam que as frequências são a mesma e não é. Os raios não são o mesmo, eles não estão ligados pelo mesmo eixo, então a frequência não poderia ser a mesma. Eles não estão ligados pelo mesmo eixo. A única coisa que é igual aqui, que ela fala no enunciado, é a velocidade linear, a velocidade nas extremidades. Não fala nada da velocidade, não fala nada da frequência, muito menos da velocidade angular. Então a gente já poderia excluir B, D e E. E a C fala que a bicicleta do pai gira com o dobro da frequência da bicicleta do filho e o dobro da velocidade angular. E a gente acabou de ver que não é isso. Então a alternativa certa é a alternativa A. Essa foi a monitoria de hoje. Se você gostou, deixa seu curtir, compartilhe com seus colegas. Surgiu alguma dúvida? Deixe pra gente aqui nos comentários embaixo. E também não esqueça de acompanhar a nossa ONG nas redes sociais.